Olá, oitavos anos, bem-vindos! Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre ângulos e triângulos, tá? Então, o que é um ângulo? Um triângulo é formado por três ângulos, mas como que a gente enxerga um triângulo? Quais são as partes deles, tá? E dos ângulos, é isso que a gente vai começar a ver nessa videoaula. Então, vamos lá! Então, primeiro pra gente conhecer um ângulo, tá? Um ângulo, ele é formado por dois lados, então eu tenho duas retas ou semi-retas e elas se encontram no ponto. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto O, que é o ponto de encontro entre a reta O e A, tá? Então, eu tenho uma reta aqui, ó, onde tem um lado O e A, e tem uma outra reta ou semi-reta de lado OB. Então, tem uma reta aqui que se encontrou com essa outra reta aqui. Essa inclinaçãozinha aqui, essa distância entre uma reta e outra, é o tal do ângulo, tá? Então, por exemplo, pra gente entender, ó, se a gente tiver, se a gente tiver, vamos considerar, deixa eu fazer assim, vamos considerar, você de conta que não tem essa outra retinha aqui, ó, que a retinha é a régua. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo pequeno, conforme eu vou aumentando aqui, ó, eu vou tendo um ângulo maior, tá? Então, o ângulo, ele vai variar de acordo com a distância entre as retas. Quanto mais distante, só que a gente tem que entender que assim, né? Aqui tem uma distância, aqui tem outra distância, aqui tem outra distância. Só que quanto mais eles ficam distantes entre si, maior é o ângulo, tá? Quanto mais longe essas retas estiverem, maior é o ângulo. Então, vamos lá. Como é que eu dou um nome, tá? A reta, os lados do ângulo, que são essas retas aqui, elas têm o nome dos pontos que passam entre elas. Então, OA e OB, tá? A gente chama de semi-reta quando começa num ponto e vai. E chama de reta quando ela passa entre os dois pontos, tá? Só para vocês entenderem. Então, o ângulo, ele tem os lados, ele tem o vértice, que é esse ponto O aqui, e ele tem onde tá o ângulo, tá? Então, por exemplo, esse aqui, onde tem a letra O, significa que esse aqui é o ângulo O. A gente coloca esse chapéuzinho aqui em cima do O, porque ele significa ângulo, tá? Então, só pra gente saber. Pode ver que todo ângulo, ele tem um chapéuzinho aqui, e esse chapéuzinho aqui significa o ângulo. Então, a gente pode ter ângulos adjacentes, que a gente chama. O que são ângulos adjacentes, prof? São ângulos que estão um do lado do outro, ó, aqui é um ângulo, e aqui é outro ângulo, tá? Eles estão um do lado do outro, e eles têm uma reta em comum, tá vendo? Essa reta aqui, ó, ela tanto desse ângulo aqui, como ela é desse ângulo aqui. Então, eu tenho um ângulo aqui no meio, e tenho um outro ângulo aqui no outro meio. São ângulos diferentes, tá? Mas eles têm uma reta em comum. Então, eles vão ter ângulos adjacentes, que a gente vai usar bastante essa palavra, tá? Eles vão ter retas em comum, no nosso caso aqui, essa reta aqui, ó, OB, em comum, e eles não possuem pontos e termos em comum. O que quer dizer? Se um ponto tá aqui, por exemplo, ele não tá aqui dentro. Não tem como eu desenhar um ponto, não pode estar em cima da reta, tem que ser interno. Eu desenhar um ponto que esteja aqui e aqui ao mesmo tempo, não tem como, tá? Então, eles tem essa reta aqui em comum entre eles, mas eles são separados. O que tem aqui, não tem aqui, tá? Isso são ângulos adjacentes. A gente vai colocando eles ali depois no contexto para vocês entenderem melhor, tá bom? O que é uma bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é uma reta que passa dividindo o ângulo bem certinho na metade, tá? Então, de vez de ser um ângulo só, ele é metadezinha do ângulo. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho duas retas, que eu nem coloquei nome, não coloquei nada, mas eu disse que o ângulo interno delas é 50 graus. Se eu pegar e dividir aqui, ó, essa aqui, ó, faz de conta que tá bem no meio, tá? Eu passar isso aqui, que é a bissetriz, eu vou dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, significa que essa parte aqui vai ter 25 e que essa parte aqui vai ter 25. Tá? Então, uma bissetriz sempre divide o ângulo em partes iguais. Então, se eu tivesse um outro ângulo, esse aqui, ó, o ângulo 100, um ângulo de 100, tá? 100 é o grau do ângulo. Vou traçar uma bissetriz. Opa, tracei, vamos fazer bem no meio.
faz conta que tá bem no meio. Tracei a bissetriz. Vai dividir esse ângulo de 100 em duas partes. Essa parte vai ter 50 e essa parte vai ter 50. Então, se a prof der qualquer tamanho de ângulo que a prof der pra vocês, se eu pedir, trace a bissetriz e diga quais os ângulos que sobram depois de você tratar a bissetriz, quais são os ângulos resultantes. Daí, você vai dividir bem no meio, metade de cada lado, tá? Então, se 50 vira 25, 25, se é 100 vira 50, 50, e assim por diante. Ângulos complementares, vamos lá. Primeira coisa para saber é esse aqui, ó. Toda vez que a gente tiver um quadradinho num canto e tiver um pontinho, significa que eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Isso é sempre. Então, significa que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu desenhei, por ele ter um quadradinho até o final, ó, ele vai daqui até aqui o quadradinho, então ele pega todo o ângulo, independente dessa reta, tá? Isso significa que aqui tem 90 graus, tá? Então, ângulos complementares significa que eu tô falando de um ângulo total de 90 graus. E que eu posso dividir ele em quantas partes eu quiser, tá? Eu posso dividir ele em 90 partes de 1 grau, por exemplo. Posso dividir ele menos de 1 grau, posso dividir ele em 9 partes de 10 graus. Eu posso dividir em quantos eu quiser, mas os ângulos complementares, eles têm somados 90 graus, tá? Então, são ângulos que juntos formam 90 graus. Então, eu não sei que valor é aqui, ó. Eu vou colocar, vou dizer que aqui é x. E vou dizer que esse outro ângulo é o y. Eu não sei quem eles são, mas eu sei que o ângulo x mais o ângulo y vai ter que ter 90 graus. Porque eu sei que aqui é 90 graus, porque o ângulo complementar tem 90 graus, tá? Então, só pra gente entender o que a prof tá querendo falar, ó. Aqui eu tenho uma partezinha de 25 e aqui eu tenho outra partezinha de x. Eu sei que o ângulo de 25 mais o ângulo de x, ele vai dar 90 graus aqui, ó, porque eles são complementares. Ele tem esse quadradinho, tá? Então, eu nem sei quanto é, mas eu sei que vai dar 90 graus. Aí, eu posso fazer assim, ó. Uma das maneiras de resolver esse exercício é fazer isso aqui. Esse 25 tá pra cá somando, passa diminuindo. X é igual a 90. Aqui, tira 5, fica 8, fica 65. Então, o x é 65 graus. E se eu quiser ter certeza, eu faço aqui no canto. 65, 25, vai 1, 90 graus, exatamente, tá? Então, é bem fácil de a gente achar ângulos complementares. Então, aqui, por exemplo, é para achar o valor do x. Aqui também, ó. Quem que é o x? Essa é a pergunta. Qual que é o valor de x? Ó, tá vendo o quadradinho aqui, ó? Significa que é 90. Então, significa que 40... mais x, que eu não sei quanto é, mais 10 vai ser igual a 90. Porque quando eu juntar todos esses ângulos aqui de dentro, vai dar 90. Eu vou juntar esses dois aqui, ó, 40 mais 10, 50. Mais x igual a 90. Esse 50 eu vou passar pra cá, diminuindo. 90 menos 50, 30. Pode botar bolinha, se não tiver bolinha também não tem problema, tá? A gente tá falando de grau, mas tá tudo bem. Então, x é 30. Então, significa que esse ângulozinho aqui do meio é 30. 40 mais 30 dá... Opa, aqui, ó. 90 menos 50 é 40. Pronto. Então, 40 mais 40 dá 80, mais 10 dá 90. Então, os ângulos internos aqui... eles dão 90, e aí você consigo achar o valor do x. Aqui o valor do x é 40, e aqui o valor do x é 65, tá? Vamos nesse outro aqui. Ó, aqui é complementares e aqui é suplementares, olha a diferença. O complementares, eles juntos vão dar 90. Os suplementares, eles juntos vão dar 180, tá? O 180 é meia volta e o 360 é volta inteira, tá? Então, 180 é meia volta. Então, vamos lá, ó. Se esse pedacinho aqui, ó, tem 65, quanto que tem que ter esse outro pedacinho de ângulo aqui, ó? Ele tem que ter 180. Eu vou tirar 65, vai sobrar 115. 5, 10, vai 1, 6, 7, 8. Isso mesmo.
Então, significa que esse outro ângulo aqui é 115, porque eles têm que fechar 180. A mesma coisa que a gente fez aqui pro 90, a gente faz pro 180, da mesma maneira, tá? Se esse ladinho aqui tem 110, todo esse ladinho aqui, quanto que tem esse ladinho aqui, tá? Aí a gente pode fazer assim, ó, 110 mais x, que esse valor aqui é x, é igual agora a 180. Vou deixar o x aqui, 180, vou passar o 110 aqui diminuindo. X é igual, tira 10, 70, tira 100, 170, tá? Então, esse ângulo aqui, do qual eu não sabia qual era, é 70. Da mesma maneira aqui, ó, que eu tenho um ângulo X, que eu não sei quem é, que é esse aqui. Mas eu sei que 45 mais X é igual a 180. X é igual a 180 menos 45. X é igual, tira 40 da 140, tira mais 5, 135. Então, o ângulo X tem que ser 135, tá? Agora, pode ter uma pergunta assim, ó. Qual o complemento de 72? Ó, complemento tem que chegar a 90. De 72, então, o complemento, quanto falta para chegar a 90 se eu já tenho 72? É como se eu tivesse esse desenho aqui, ó. Um ângulo, tudo é 90. Eu já tenho um ângulo grande aqui, ó, que é 72, e eu quero saber quanto que é esse outro pedacinho. Ó, para chegar no 80 falta 8, aí para chegar no 90 falta 10. Então, significa que o ângulo, qual o complemento de 72? É o ângulo de 18 graus. Vou botar aqui para não confundir. O ângulo de 18 graus é o complemento de 72. Agora, qual o suplemento de 155? Bem, suplemento tem que ser 180. Eu já tenho 155, eu posso fazer a continha tipo assim, ó. 155. Aqui não dá, pede emprestado. Aqui fica 5, aqui fica 2, aqui fica 0. Qual o suplemento de 155? É o ângulo de 25 graus. Tá? Então, é assim que a gente faz. Pode estar escrito, pode ter desenho. Se for complementar, tem que chegar a 90. Se for suplementar, tem que chegar a 180. Bem tranquilo, tá? Ângulos opostos pelo vértice. Então, quando duas retas se cruzam e formam dois pares de ângulos congruentes que são opostos pelo vértice. Então, como que eu formo ângulo oposto pelo vértice? Eu peguei duas retas, a R e a S. Elas têm que se cruzar. Para poder formar ângulo, tem que ter um ponto que cruza. Lembra? A primeira coisa que a gente falou de ângulo é o ponto onde as duas retas se encontram, tá? Então, aqui tem um ponto. O ângulo oposto pelo vértice é um ângulo contrário. Oposto é como se fosse ao contrário, do outro lado, tá? Então, oposto pelo vértice é quando eu encontro pares de ângulos iguais. Por exemplo, ó, essas duas retas se cruzaram. O ângulo A é igual ao ângulo B. O ângulo A é igual ao ângulo B. Ó, e o X é igual ao Y, porque eles são opostos pelo vértice. Eles são obrigados a ter o mesmo tamanho, tá? Que é o que a prof colocou. Aí, existe essa palavra aqui, ó, congruente. O que é congruente? Na matemática de ângulos, a gente não fala que eles são iguais, a gente não usa esse símbolozinho de iguais. A gente fala que eles são congruentes. O que é uma coisa ser congruente, prof? É uma coisa ser igual, só que da qual eu não consigo provar matematicamente. Então, dentro da matemática, a gente criou uma outra palavra, que é a palavra congruente, que ela significa que é igual, mas a gente não consegue provar. Então, a gente botou mais um tracinho. Então, 3 tracinhos significa congruente. Que para nós, o que estamos fazendo é a mesma coisa que igual, tá? Então, tu pode pegar a palavra congruente e substituir por igual que vai dar certo. Então, quando duas retas se cruzam, formam dois pares de ângulos iguais, que são opostos pelo vértice. Ó, esse aqui é o vértice, é o pontinho, opostos, um oposto do outro, um oposto do outro. Então, só pra gente entender, olha só. Esse aqui é o vértice. Quem que é oposto ao 100? É o x. E quando eles são opostos, eles são iguais, tá? Então, isso significa que o meu x é 100. Eu nem tenho que fazer continha, porque ele é o oposto. Ó, aqui eu tenho meu ângulo A. Quem que tá oposto a ele? O 80, tá vendo? Então, significa que o meu A é igual
a 80, porque ele é oposto. Agora, se a gente der uma olhadinha assim, ó, vou dar uma viradinha aqui assim, ó. Você tá vendo que esse aqui é um ângulo suplementar que forma 180? Ó, 100 mais 80, 180. Então, toda vez que eu tenho uma reta, tá? Que eu não tenho, que eu tenho uma reta assim, dessa maneira, sem interrupção, não assim, ó, onde ela é menor, que a gente tem uma reta, a gente tem um ângulo de 180. Então, se a gente fizer tudo, vai dar sempre certo, olha só. Aqui eu tenho uma reta, 80 mais 100, 180. E assim eu consigo, ó, 100 mais 80, 180. E sempre tem que dar certo, tá? Isso aqui é as certezas da matemática. Então, vamos lá, fazer alguns exercícios. Primeiro, agora eu vou fazer desses dois, e daí depois a gente vai ver mais um pouquinho de matéria e fazer da outra. Resolva e encontre os valores de x, y, z. Aqui só tem x, então eu só vou encontrar o valor de x. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, pra esquecer de colocar o z. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é um ângulo suplementar. Só de olhar a gente já tem que saber. Por quê? Porque ele é reto, tá vendo? Ele não tem curva, ó. Por exemplo, isso aqui não é um ângulo suplementar, se eu apagasse essa parte. Porque ele ia ter uma curvinha. Como ele é reto, ele é um ângulo suplementar. Eu sei que tudo tem que dar 180. Eu sei que uma parte vale 20, uma parte vale x e uma parte vale 70. E eu sei que todas essas partes juntas tem que dar 180. E assim que eu resolvo, 20 mais 70, 90, igual a 180. Passo 90 pro outro lado, diminuindo. 180 menos 90, 90. Significa que esse valor de x aqui é 90. E que eu poderia até ter o quadradinho aqui, ok? Vamos continuando aqui. Ó, aqui eu posso usar duas coisas, olha pra prof. Esse aqui vale 140. Esse aqui é o x, o y e o z. Eu quero saber o valor deles três. Mas, professor, tem um valor, mas olha só. Primeira coisa, ó. Dá uma olhadinha aqui, se a gente olhar só essa partezinha, a gente tem um ângulo suplementar aqui, ó. E nesse ângulo suplementar aqui eu já tenho uma parte... Ah, desculpa, gente, aqui, ó. É 40, tá? Não 140, é 40. Eu já tenho uma partezinha aqui, que é a parte do ângulo. Eu já tenho uma partezinha aqui, ó, que vale 40. Quanto que vale essa outra parte? Bem, isso tudo aqui, ó, é assim, ó, 180, certo? 180 vai ser igual ao 40 mais o x, não é assim? 40 mais x, esse 40 mais o z, né? O que é o z? Esse 40 aqui mais o z vai ser igual a 180. Então, ó, o que eu posso fazer? Pego esse 40 e passo pra cá diminuindo. Significa que o meu z é 140. 180 menos 40, 140. Significa que o meu z é 140. Então, aqui eu tenho um ângulo de 40, aqui eu tenho um ângulo de 140. E quando eu junto dá 180, que é um ângulo suplementar. Eu achei esse outro ângulo, eu acho todos, ó. Esse ângulo é o oposto desse, ó, tá vendo? Um oposto de outro, aqui tá o vértice. Se esse ângulo é 40, significa que o meu y é 40. Se esse ângulo aqui, que é o z, é 140, significa que o meu x também é 140, porque esses dois aqui, ó, também são opostos pelo vértice. E eu achei todos os meus ângulos, tá? Então, 140 com 140, 40 com 40, e assim eu achei os valores de x, y e z. Então, o meu x, 140, o meu y, 40 e o meu z, 140. Aqui eu achei os três valores, tá? A gente vai estudar essa partezinha de triângulo porque usa tudo isso daqui. Daí, se eu separar essa parte, pode ser que seja esquecido um pouco, tá? Então, a gente já vai estudar junto. Triângulo. Quais são os elementos de um triângulo? Então, no triângulo, a gente vai ter ângulo interno, ângulo externo, vai ter os vértices, que são os pontinhos, vai ter os lados, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, esse lado do triângulo aqui é o lado AC, esse lado do triângulo é o lado BC, esse lado do triângulo é o lado BA. Eu vou ter também ângulos internos, ângulos que ficam dentro do triângulo, ó, tá vendo aqui? Ó, que tem um ângulo dentro do triângulo, outro ângulo, triângulo, tá? Então, triângulo tem que ter três ângulos.
É daí que vem o nome dele, tá? Então, vai ter o ângulo interno, o A com o chapeuzinho, o ângulo interno que fica dentro, o B com o chapeuzinho, o ângulo interno C com o chapeuzinho, tá? Esses maiúsculos vão ser os internos, os que estão dentro. E a gente também tem ângulos externos ao triângulo, tá? Então, aqui a gente coloca os externos com letra minúscula, o externo que fica lá de fora do triângulo, tá vendo? Aqui tem o ângulo A, que ele junta esse A menorzinho com esse A grandão, pra dar 180, ó, tá vendo aqui? O ângulo C pequenininho que fica fora, que junta os dois também dá 180. O B aqui, ó, que fica fora, junta esse com esse aqui, ó, a gente também encontra o 180, tá? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, então eu vou ter assim, ó, esse ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, a soma deles vai dar 180. Isso é uma determinação da matemática, uma regra, tá? Então, tudo vai girar em torno disso daqui. Eu não sei quem eles são, mas juntos eles têm que dar 180. Então, vamos classificar os triângulos. Eu tenho um triângulo que é equilátero. Nesse triângulo equilátero, eu tenho um triângulo onde os três lados dele são iguais. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Então, eu tenho um triângulo equilátero, onde os três lados, por isso látero, os três lados são iguais, tá? E isso implica que os três ângulos também são iguais, tá? Esses três ângulos aqui de dentro, eles acabam sendo iguais. Esse A e esse A. Eles vão ser iguais também, tá? Eu tenho um triângulo isósceles, quando dois lados têm medidas iguais, tá? Quando dois lados têm medidas iguais, né, velho? Tem medidas iguais, e os dois ângulos também são iguais. Então, olha como é que eu vou desenhar ele. Ó, esse lado aqui, ó, tá vendo? É igual a esse lado aqui, eles são iguais. Esse lado é diferente, percebe que ele é menor, tá? Aí, o que que vai gerar? Vai gerar que esse ângulo e esse ângulo aqui vão ser iguais. Agora, esse ângulo aqui, ó, ele pode ser diferente. Na maioria das vezes ele é diferente, tá? Pra ele ser isósceles, ele tem que ser diferente. Se eles todos fossem iguais, ele é equilátero. E o último, prof, o escaleno. No escaleno, eu vou ter todos os lados de tamanho diferente. Então, aqui tem um tamanho, aqui tem outro tamanho, aqui tem outro tamanho, tá? No escaleno, eles são... os lados têm tamanhos diferentes, assim os ângulos também são diferentes, tá bom? Então, aqui eu tenho dois iguais e um diferente, aqui eu tenho três iguais e aqui eu tenho todos eles diferentes. Esse é A, esse é B e esse é C, pra gente entender. São valores diferentes. E agora, a gente vai aplicar isso dali aqui. E é bem parecido, tá? Quais as medidas dos ângulos internos de um triângulo equilátero? Bem, num triângulo, eu não sei quem é, mas eu sei que os três ângulos juntos têm que dar 180. E eles são iguais. Olha como é que a prof vai escrever isso. Olha aqui, ó. A mais A mais A. Esses ângulos aqui de dentro, eles têm que ser igual a 180. Eu não sei quem eles são, mas eles têm que ser igual a 180. Ó, A mais A mais A. Ó, aqui tem um, aqui tem mais um, aqui tem mais um. Isso daqui dá 3A. Igual a 180. Aí, o que que eu vou fazer? Esse 3 tá aqui multiplicando, vai passar pra cá? Dividindo. Então, vai ficar aqui, ó. A igual a 180 dividido por 3. Isso significa que o meu A, 180 por 3 é 60. Que o meu A é 60 graus. Então, aqui significa que tem 60, aqui significa que tem 60, e aqui significa que tem 60. Se eu fizer bem rapidinho a conta aqui, ó, pra gente ter certeza, 12, 18, 180. Então, isso aqui é uma regra, tá? A prof fez em forma de exercício. Quando é um triângulo equilátero, todas as medidas dos seus ângulos serão 60 graus, tá? Beleza. Agora, aqui, ó, os lados AB, quem é o lado AB, ó? AB, esse aqui. Os lados AB e o lado AC, ó, quem é o lado AC? Esse outro aqui, ó. São iguais. Bem, eles dois são iguais. Se eles dois são iguais, isso significa que é um triângulo isósceles. Quando tem dois lados iguais, é um triângulo isósceles. E aí, prof, o que que a gente faz?
Se eles têm dois lados iguais, eles também têm dois ângulos iguais. Eu não sei quem são esses ângulos, eu vou chamar de A de novo, tá? Esse A, não sei quem eles são. Mas eu sei que esse A mais o 70 tem que dar 180. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Esse A mais o 70 tem que dar 180. Observa como a prof vai fazer. A mais A, 2A. Vou deixar o 70 ali e o 180 aqui. Esse 70 tá somando, vai passar diminuindo. 180 menos 70. 2A igual a 110. Vou botar aqui as bolinhas. Esse 2 tá multiplicando, passa dividindo. A igual a 110 dividido por 2. 100 dividido por 2 é 50, 110 é 55. Significa que o ângulo A vai ter 55 e o ângulo A, que é igual, vai ter 55. Fechou? Vamos fazer mais esses dois aqui. Vamos lá. Qual o valor de x? Olha aqui. Esse lado aqui tem 40. Esse lado aqui tem x. E esse aqui, prof, que não tá escrito nada. Lembra que sempre que tem esse quadradinho com essa bolinha no meio, vale 90 graus. Então, esse lado aqui é 90. E como é um triângulo, tem que dar 180. 40 mais 90, 130. Esse 130 passa pra cá diminuindo. 130, x igual a 50. Então, significa que esse meu ângulo aqui é de 50 graus. Qual o valor de A? Eu tenho um A aqui, tenho um A aqui. Eles são iguais, tá vendo? Então, isso aqui é um triângulo isósceles. E eu tenho um lugar aqui, mas eu não tenho esse aqui, ó, tá vendo? Mas eu sei que eu já aprendi. Deixa eu virar aqui, ó. Que isso tudo aqui, ó, tá vendo esse ângulo todo aqui, ó? Ele tem que ter quanto? 180. Esse ladinho aqui tem quanto? 110. Então, se eu fizer 180 menos 110, significa que esse pedacinho aqui, ó, que é o restinho do ângulo, tem que ter 70. Bem, se esse pedacinho tem 70 e tudo tem que ter quanto? 180, vai ficar 70 mais A, que tem que dar 180. Tá vendo que a gente já fez essa conta, ó? A mais A mais 70 igual 180, que vai dar a mesma coisa. Então, aqui no final, essas contas são iguais, são só maneiras diferentes de pôr o mesmo exercício, tá? Então, aqui no final, o A dá 55, tá? Que essa continha é igualzinha essa continha aqui. Aqui vai dar 70, aqui 2A, o 70 vai passar pra cá diminuindo. E assim por diante.